Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o presidente regional do PL, deputado federal Altineu Cortes. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Muito prazer estar aqui com você, muita honra para mim. É um prazer enorme recebê-lo mais uma vez no Jogo do Poder. Deputado que tem uma expressão nacional importante, é um dos líderes do PL na Câmara dos Deputados, é o líder do PL na Câmara dos Deputados, portanto tem um protagonismo nacional importante e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e é cotado inclusive para a vice-presidência da Câmara no próximo mandato. Mas esse assunto a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero começar nosso papo, a nossa conversa, deputado, falando um pouco sobre eleições no Rio de Janeiro. Qual é a sua avaliação? O senhor que preside o partido no Estado, portanto, tem uma noção, tem uma visão apurada do quadro cidade a cidade. Como é que o senhor está vendo o desempenho? Como é que o senhor traça a perspectiva do desempenho do PL na capital e no Estado? Bom, Ricardo, o PL vai sair bastante vitorioso dessa eleição, essa é a nossa expectativa e é para isso que nós estamos trabalhando. Primeiro falando da capital, nós temos a candidatura do Ramagem na capital, que enfrenta outros candidatos, dentre eles o atual prefeito Eduardo Paes. E uma coisa tem que ficar muito clara: quem votar no Eduardo Paes está votando em Lula em 2026. O Eduardo Paes quer ser prefeito do Rio para ajudar o Lula a ser presidente da República novamente em 2026. Quem votar no Ramagem está votando no candidato do Bolsonaro, no candidato que vai apoiar a direita em 2026. Então não adianta um eleitor do Rio de Janeiro ir numa manifestação em Copacabana para pedir liberdade ou em qualquer lugar do estado do Brasil e votar no Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes é Lula, Ramagem é Bolsonaro e apoia a direita em 2026. Apesar da sua argumentação, o senhor não acha que essa eleição, pelo menos pelo que a gente está vendo, ela vai ser decidida muito mais em função de questões locais? Quer dizer, a eleição municipal, por mais que se diga que ela tem essa vinculação, o eleitor me parece que está muito voltado a analisar a situação da cidade apenas e não leve em conta essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Por que eu estou dizendo isso? Porque você olha a lista de candidatos que lideram as pesquisas nas 26 capitais, o PL tem 2 e o PT tem 1. Ou seja, os partidos que são os dois principais partidos do país que polarizam em eleições presidenciais, nas capitais não estão se digladiando, não estão se enfrentando e não têm grandes chances de fazer uma quantidade expressiva de prefeitos, pelo menos nas capitais. O PL fez muitas alianças nas capitais. Nós tratamos isso com uma clareza total. Por exemplo, em São Paulo, o PL está apoiando o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, né? Exato. E assim, no Paraná está apoiando o candidato do governador Ratinho Júnior. No Rio Grande do Sul, o PL apoia o candidato ligado à direita. Sim. Então o PL fez alianças, mas o PL tem muitos candidatos que estão sobressaindo. Você pega, por exemplo, um candidato que minha filha vai fazer 15 anos agora, você vê como é que é a comunicação, né? E o candidato do PL em Fortaleza, o André Fernandes, Sim. ele é um sucesso nacional. Sim. Né? O JHC, candidato à reeleição em Maceió, é um fenômeno, vai ganhar a eleição no primeiro turno. Então o PL tem muitos bons candidatos, mas nós fizemos muitas alianças, sempre, mas obviamente, quer dizer, centro-direita. Eu compreendo que haja essas alianças, mas eu estou dizendo assim, à distância eu não vejo nos municípios, nas capitais, esse enfrentamento, não existe. Eu concordo, Ricardo, em parte com você. Eu acho que as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia e tem que estar. Mas aqui no Rio de Janeiro nós temos... É o berço do Bolsonaro. Nós temos o Ramagem, que defende uma cidade e um prefeito que tem que estar e integrar
o combate à segurança pública. Sim. E o Eduardo Paes não integrou isso até agora, em 12 anos que ele foi prefeito. Então, existem diversas discussões de pontos na cidade. O Ramagem é um cara desconhecido e essa é a maior dificuldade do Ramagem. Sim. Eu espero um crescimento muito grande até o dia da eleição. Mas, enfim, eleição é eleição. E no né? estado, como é que você analisa o PL no estado, na região metropolitana e no interior? Olha, a região metropolitana, na Baixada Fluminense, nós temos muito boa chance e expectativa de eleger a sucessão do prefeito de Mesquita, do Jorge Miranda, muito bem avaliado. Sim. Nós temos um candidato muito forte em Mesquita. O prefeito Abraãozinho está na sua reeleição em Nilópolis. São os candidatos do PL na Baixada. Tem uma candidatura também bastante com chance de ter vitórias em Japeri. Sim. Enfim, e temos em São Gonçalo o prefeito Capitão Nelson. Ali, de acordo com as pesquisas, ele está realmente bem na frente, quase que de uma maneira difícil de reverter. O Capitão Nelson é quase que uma unanimidade, né? O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, é praticamente uma unanimidade também. E muitas prefeituras aí... Você acha que vão fazer quantos prefeitos? O PL vai fazer quantos prefeitos? Ricardo, a nossa expectativa é fazer entre 20 e 25 prefeitos. 20 e 25 prefeituras, além das cidades que nós fizemos alianças com o PP, com a União Brasil, com o MDB, entendeu? E vamos fazer vários vice-prefeitos. Então eu acho que o PL vai sair bastante fortalecido dessa eleição. Eu acho que nós vamos fazer um papel bastante relevante na capital. Eu acredito muito ainda no crescimento do Ramagem. E ele vem crescendo, vem tirando a diferença. E eu acho que pelo resto do estado, o PL vai ter um resultado bastante positivo. É o que a gente está trabalhando para isso. Depende do eleitor. É verdade. Agora, essa vinda aqui agora do ex-presidente Bolsonaro, que vai passar alguns dias no estado do Rio de Janeiro, qual é a sua expectativa? Ele vai, obviamente, fazer aqui um movimento pró-Ramagem, mas também está de olho em algumas cidades importantes, por exemplo, Angra dos Reis. Parece que ele vai também para Angra dos Reis. Me explica um pouco, assim, você que faz parte do grupo, está tratando da visita do presidente ao Rio, qual é essa estratégia e onde o presidente vai atuar de maneira mais incisiva nessa reta final da campanha? Olha, o Bolsonaro, ele ama o Rio de Janeiro, ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Quando eu estive com ele na semana passada, ele falou para mim, vou estar a última semana no Rio. Aí ele falou, primeiro eu só vou acordar cedo, vou à praia e a partir das 7, 8 da manhã eu estou pronto para as agendas. Mas ele acorda muito cedo, né? Então ele gosta de obviamente, que está em Brasília, quando vem ao Rio, quer ir à praia de manhã cedinho, mas falou, a partir das 8 da manhã eu estou pronto para a agenda. Quem vai construir essa agenda é o próprio presidente Bolsonaro com o senador Flávio Bolsonaro. Que esteve nesse programa, gravou com a gente, falou um pouco dessa presença do ex-presidente Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, projetada para o final da campanha. A expectativa é que ele fique alguns dias aqui na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Existe sim uma expectativa que ele vá a Angra dos Reis, a Paraty, e aí algumas outras cidades, mas essa agenda é construída pelo senador Flávio Bolsonaro junto com seu pai, presidente Bolsonaro. Como é que você vê a situação lá em Angra dos Reis? Porque o prefeito Jordão é do PL, não é? Ele é afiliado ao PL. O candidato dele é do MDB. E o PL lançou um outro nome, que é o empresário Renato. Como é que... Me parece uma disputa bem renhida em que o PL está nas duas pontas, né? Embora oficialmente esteja com o Renato. Na realidade, eu tenho respeito ao prefeito Jordão, à deputada Célia Jordão, tenho um respeito enorme à deputada Célia Jordão, mas houve ali, lá atrás, um movimento que houve realmente um conflito, né? E o presidente Bolsonaro resolveu lançar um candidato que é jovem, que se chama Renato, e tem feito uma campanha brilhante, o Renato e a Karina, que é a sua vice. E a eleição lá está bastante acirrada, bastante quente. E o Renato, que nunca foi candidato a nada, mas representa a mudança para Angra dos Reis. O Fernando Jordão está tentando eleger o seu sucessor
no MDB. Sim. E nós estamos com o candidato Renato no PL, apoiado pelo presidente Bolsonaro, que representa a mudança para Angra dos Reis. É a eleição acirrada, muito acirrada. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Hoje com o presidente regional do PL, Altineu Cortes. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente regional do PL, deputado Altineu Cortes. Deputado, queria falar um pouco, sair um pouco do Rio, mas enfim, falar de política, falar de São Paulo um pouco. Em São Paulo, com o surgimento do Pablo Marçal, me parece que há uma interpretação, que eu não sei se é correta, de que o Bolsonaro perdeu um pouco de protagonismo, porque o Pablo Marçal conquistou uma boa base, que seria, digamos, do ex-presidente Bolsonaro e que hoje o acompanha, e a escolha do presidente, o prefeito Nunes, Ricardo Nunes, ele também não representa integralmente, digamos, o estilo do ex-presidente Bolsonaro, não incorpora integralmente os valores da direita como o presidente Bolsonaro sempre defendeu. Então, há quem diga que Bolsonaro acabou perdendo protagonismo naquela eleição. Como é que você analisa esse fato? Bom, Ricardo, vamos por parte. Eu acho que o Pablo Marçal é um fenômeno na internet, nas mídias sociais. E foi assim que ele deu um grande boom. No momento que as pessoas começaram a conhecer o outro lado do Pablo Marçal, ele estabilizou e está caindo nas pesquisas. Inclusive depois da cadeirada que o Datena deu nele. Né? Depois da cadeirada que o Datena deu nele. E foi um fato assim que a gente até acha graça, mas é um fato lamentável numa disputa de eleição da principal cidade do Brasil, da América Latina. Da América Latina. É uma cidade das mais importantes do mundo. Verdade. Você tem um debate em que um cara pega uma cadeira e taca na cabeça do outro sujeito. Então o Pablo Marçal, ele teve um boom pela força dele nas mídias sociais, mas teve uma queda, porque muitos fatos sobre a vida do Pablo Marçal foram mostrados. Então eu não vejo o Pablo Marçal... Você não acredita que Pablo Marçal possa realmente oferecer perigo e chegar lá? Não vejo que possa. Acho que aquele início, o Brasil inteiro teve essa expectativa e não se consolidou. Por outro lado... Você acha que ele pode ser um concorrente com o Bolsonaro numa eleição presidencial? Repetindo esse estilo, esse modus de fazer campanha, de se apresentar? Eu não acredito. Disputando o espaço da direita? Eu não acredito. Eu acho que ele pode até querer tentar, mas eu não acredito. Eu acho que são fatos muito graves que estão sendo colocados, que aconteceram na vida do Pablo Marçal. E fatos graves é a vida corrente da pessoa. Então, não tem como você apagar. Agora, a questão, o PL, é óbvio que se o PL pudesse eleger o prefeito de São Paulo no PL, seria muito importante para o nosso partido. Sim. Mas às vezes na nossa vida pessoal, tanto na vida política, às vezes você não consegue fazer o que é o ideal. Mas você consegue fazer o que você acha melhor. Sim. Você não pode atingir o ideal, você faz o melhor possível. Isso. E eu acho que o Ricardo Nunes é a melhor proposta para São Paulo, porque é uma candidatura de centro-direita. Eu não vejo que o Bolsonaro saiu enfraquecido. O Bolsonaro que indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Melo, da Rota, e, portanto, compõe a chapa, e nós estamos ali numa disputa do centro-direita contra a esquerda. O outro candidato é o Boulos. O Boulos, que representa tudo aquilo que nós abominamos. O Boulos, ele do PSOL. Então, não existe essa possibilidade da gente dar uma chance à esquerda de se eleger, e, portanto, a gente fez aliança com o Ricardo Nunes, porque ele representa o centro-direita contra a esquerda. Por exemplo, uma coisa que está muito agora atual é um projeto que o PSOL entrou, que é o Saidão, vai liberar 50 mil presos. Esse projeto, quem comanda ele é o Boulos.
né? O Boulos, ele tem bandeiras que são bandeiras absolutamente contra o centro e contra a direita, né? Defende muitas coisas que a gente não concorda. Você não acha que ele está se apresentando de maneira bem mais moderada agora nessa eleição? Mas outro dia eu vi uma foto do Boulos na igreja. Mas ele defende o aborto, como é que ele está na igreja? Ele defende a liberação de drogas, como é que ele vai na igreja? Entendeu? Então, uma coisa que não cabe. Não dá para chegar numa eleição, o cara querer se moldar. Mas repara, no eleitorado, se ele vive uma vida e pensa diferente daquilo. Mas repara, que tipo de consequência você acha que pode ter com a vitória do Nunes de São Paulo, que, embora apoiado pelo presidente Bolsonaro, não é uma extração do bolsonarismo autêntico. É verdade. Não é uma extração do bolsonarismo autêntico. E a possível e provável vitória de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que obviamente não tem nenhuma vinculação com o presidente Bolsonaro, embora seja um candidato apoiado no Rio por setores que apoiavam o presidente Bolsonaro. Você veja bem o pastor Silas Malafaia apoiando Eduardo Paes. Não. Mas veja bem. Silas Malafaia não apoia Eduardo Paes. Ele não apoia, mas diz o seguinte. Silas Malafaia não apoia Eduardo Paes. Ele não apoia declaradamente, mas diz o seguinte: Eduardo é meu amigo. Eu não estou fazendo campanha para ele, mas é meu amigo e gosto dele. Quer dizer, é um apoio velado. Ele não se coloca contra o Eduardo Paes de forma nenhuma. Ele não levanta uma voz contra Eduardo Paes. Aí você pega o pastor Abner Ferreira, da Assembleia de Deus, apoia Eduardo Paes. Você pega o pastor Cláudio Duarte, tudo gente que apoiava os candidatos de Bolsonaro de maneira ostensiva. Cláudio Duarte apoia Eduardo Paes. Você pega o... Cláudio Duarte fez um vídeo, ele não falou que apoia, ele foi fazer uma visita ao Eduardo Paes e o Eduardo Paes botou isso nesse contexto. Mas aí você o pastor Abner se envolve em política. Eu, sinceramente... Da Assembleia de Deus. Sinceramente, o Antônio de Paula apoia Eduardo Paes. Você pega, por exemplo... Eu não consigo entender... A cantora Eliane Brum também, gospel, apoia Eduardo Paes. Eu não posso conseguir entender um evangélico apoiar o Eduardo Paes. Porque o Eduardo Paes, alguns exemplos o Eduardo Paes defende liberação de drogas, né? O Eduardo Paes defende liberação de drogas. O Eduardo Paes defende... Não, deputado, eu acho que eu nunca vi liberação de drogas. O Eduardo Paes não é vinculado às correntes mais digamos, extremadas, ideologicamente, ao contrário, bem moderado. Eu penso o seguinte, até por questões éticas, eu tenho muito respeito às candidaturas. Sim. Então, assim, se eu fosse entrar aqui num debate de situações que eu acho que a população do Rio tinha que estar atenta nessa eleição, sim, eu diria só que o Eduardo Paes está 12 anos aí, a gente tem a cidade que a gente tem. Eu acho que a gente podia ter uma cidade muito melhor. Então eu não quero entrar nos detalhes. Sim. Mas é o seguinte, tem um ponto que é fundamental. Sim. O candidato de centro-direita é o Ramagem. O candidato da esquerda, do centro-esquerda, é o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, ele quer ganhar a eleição no Rio para apoiar o Lula em 2026. E o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, quer ganhar a eleição no Rio e vai apoiar a direita em 2026. A gente não pode, a gente tem os problemas aqui, e o problema gravíssimo é a segurança pública. Né? Se você acha que realmente a prefeitura tem um papel preponderante na questão da segurança pública? Tem instrumentos para mudar, quer dizer, para fazer esse enfrentamento? Porque nós temos aí as grandes facções, os grandes grupos criminosos, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, milícia. Você acha que a prefeitura ela tem instrumentos efetivos para fazer esse combate, ou isso é mais proselitismo de campanha? Porque a Polícia Militar não é vinculada à prefeitura, a Polícia Civil também não é. Tem a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é uma instituição, mas ela tem uma função paralela, tem uma função de coadjuvante. Ela não é a força central de combate aos grupos criminosos. Né? Eu queria ter a oportunidade nesse momento aqui que você colocasse o vídeo do Eduardo Paes há 4 anos atrás. Se a gente pudesse colocar aqui no programa, pena que não pode, o vídeo do Eduardo Paes, quando ele diz assim: segurança pública é sim responsabilidade do prefeito do Rio. Há 4 anos atrás ele disse isso, quando foi candidato. Agora ele está falando diferente. Não, estou perguntando. Não, a resposta quem dá é o Eduardo Paes. Agora, qual é o Eduardo Paes que a gente acredita?
Naquele que ganhou a eleição passada, que prometeu isso há 4 anos atrás, ou nesse agora que está empurrando o problema para o Estado e para o governo federal? O problema da segurança pública é segurança integrada. A prefeitura tem sim responsabilidade total em integrar a segurança pública. Foi isso que o Eduardo prometeu há 4 anos atrás, agora ele mudou o discurso. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o presidente regional do PL, deputado Altineu Cortes. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado federal Altineu Cortes, líder do PL na Câmara dos Deputados e presidente do PL do Rio de Janeiro. Deputado, sucessão na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira parece que vai caminhar com Hugo Mota, do Republicanos. Esse é um nome que parece que tem mais consistência. Ele inicialmente parecia que ia com o deputado Elmar, mas encontrou resistência inclusive no governo, no PT, e parece que o Hugo Mota ele é mais palatável em todos os, digamos, grupos ideológicos e partidários, circula bem e, portanto, é o nome que ele estaria escolhendo para representá-lo na sucessão. Nessa discussão, o seu nome é lembrado para ser vice-presidente. O PL deve ocupar a vice-presidência e, nesse caso, o senhor seria o vice-presidente da Câmara. Explica para a gente como é que está essa negociação, o que tem de concreto sobre a sua posição como vice, o que tem de real nessa história. Não, assim, Ricardo, o presidente Arthur Lira tem uma grande liderança, ele foi eleito com uma votação inédita. Sim. Nenhum presidente na história da Câmara foi eleito com a votação que o Arthur Lira teve agora na última candidatura dele. Então, ele tem uma relação forte com o presidente Bolsonaro e com o presidente Valdemar Costa Neto. E na conversa do Partido Liberal com o Arthur Lira, nós aguardamos ele nos indicar um nome para avaliar esse nome. E tudo leva a crer que seja Hugo Mota. Leva a crer, né, que o nome seja o deputado Hugo Mota, que antes de entrar na disputa já era tido entre todos os líderes como um nome fortíssimo. Ele entrou na disputa aos 48 do segundo tempo. Mas já era falado, ventilado como uma hipótese fortíssima. Todo mundo dizia, se o candidato for Hugo Mota, é praticamente unanimidade. É óbvio que o deputado Elmar e o deputado Antônio Brito, o Elmar do União Brasil do PSD. O Antônio Brito do PSD, ficam com uma certa frustração, porque também tem o desejo de presidir a Câmara, mas o Hugo Mota, eu acho que reúne todas as qualidades. O que o Partido Liberal vai fazer? Assim que acabar a eleição agora, em um Arthur Lira oficializando o nome do Hugo Mota, nós vamos levar, e o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar Costa Neto estando de acordo, eu acho que estarão. Eu pessoalmente acho o Hugo Mota um nome excepcional, jovem, muita experiência, muito equilibrado, é um nome muito amigo do senador Ciro Nogueira, tem bastante experiência, e em o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar Costa Neto estando de acordo, e eu acho que estarão, sim, nós vamos fazer uma reunião com a bancada do PL, somos hoje 93 deputados, e vamos levar a apreciação da bancada. Quando as pessoas... É a maior bancada, né? É a maior bancada da Câmara. Quando as pessoas... Por ser a maior bancada, obviamente, com 93, tem o direito de reivindicar, pelo menos, a vice-presidência. A primeira vice-presidência, ela será do PL por direito, por acordo, e citam meu nome por eu ser o líder da bancada, né? Eu me sinto muito honrado quando citam meu nome. A informação que a gente tem que o presidente Valdemar da Costa Neto, ele tem dito que defendido o teu nome. Ele tem sido um defensor bastante ardoroso da sua candidatura. Eu me sinto muito honrado quando citam o meu nome para ser o primeiro vice-presidente da Câmara, mas isso vai ser decidido lá pelo presidente Bolsonaro, Valdemar, pela nossa bancada. Eu não tenho nenhuma vaidade em ser o meu nome. A bancada do PL tem muita gente boa, tem muitos nomes qualificados. Mas o PL vai botar como, digamos, condição sine qua non para apoiar o candidato essa questão da anistia do pessoal envolvido em 8 de janeiro, de todos aqueles que estão envolvidos na ação penal
que pune, enfim, o vandalismo, os crimes praticados contra o patrimônio público, contra o Supremo, contra a própria Presidência da República em 8 de janeiro, essa será uma pré-condição ou não? Você, na sua pergunta, você já até qualificou o assunto. Você disse vandalismo, né? Foi um vandalismo, né? Não foi um golpe. As pessoas presas 17 anos de prisão por um vandalismo, que é isso que o Brasil inteiro entende. Nós tivemos agora, recentemente, até para exemplificar, uma influenciadora aí presa, que movimentou, acho que 2,5 bilhões de reais, acho que é Deolane, né? Ela foi presa num dia, no dia seguinte ela foi solta porque ela tinha um filho, não, mas ela foi solta porque ela tinha um filho de 9 anos, 10 anos, sim. Um filho menor de 12 anos. Sim. Tem uma pessoa que está presa, que tem 2 filhos, um de 4 e de 7 anos, não foi solta. Quer dizer, quem pratica vandalismo naquele dia, que tem filhos menores, não são soltos. Não sei qual foi a gravidade do que praticou essa pessoa. Mas, enfim, dizem alguns deputados... Mas a anistia... Que a anistia, o compromisso em aprovar a anistia seria uma pré-condição para o PL apoiar o candidato. Não sei se isso prospera ou não. Eu acho que esse assunto da anistia vai caminhar na Câmara de qualquer maneira, já está caminhando. Então não é esse assunto, o PL vai pegar esse assunto para apoiar um candidato. Eu acredito que todos vão votar a anistia e tem que votar, porque quem tem que decidir é a maioria. Bota anistia para votar. O deputado que achar que não tem que dar anistia a essas pessoas que cometeram o vandalismo, votam contra a anistia. Os deputados que achar que tem que ter anistia, votam a favor da anistia. Eu acho que a democracia é isso. Não botar para votar uma matéria é que eu acho que você está alijando os representantes do povo de apreciar aquela matéria. Até agora o presidente Arthur Lira não votou para votar, né? Não, mas já tá na CCJ, né? Logo depois da eleição, porque teve um pedido de vista, logo depois da eleição vai ter a votação na CCJ e depois segue o caminho para o requerimento de urgência e a votação no plenário. Como é que você analisa a situação do presidente Bolsonaro do ponto de vista legal? Você acha que o PL vai, em 2026, quem é o nome do PL? Vão insistir na possibilidade de ter Bolsonaro ou já está se preparando, digamos, a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio? Não, o nome do PL é Jair Messias Bolsonaro para 2026. Ele não pode ser candidato. Esse é o nome do PL. Mas ele está inelegível. Não, no caso da gente não conseguir reverter essa injustiça que foi a inegibilidade do Bolsonaro, aí o próprio Bolsonaro, junto com o partido, e aí essa decisão vai vir do Bolsonaro, vai indicar um outro nome. O governador de São Paulo é um fenômeno, né? Mas ele deixaria uma reeleição tranquila em São Paulo para disputar a presidência, que é sempre uma disputa renhida e difícil? Olha, eu pelo que eu conheço o governador Tarcísio, ele não foge dos desafios, não. Eu acho que o nosso nome é o Bolsonaro para 2026. Se por acaso essa injustiça permanecer e o Bolsonaro não for candidato, e se o Bolsonaro indicar o Tarcísio... Fala-se na possibilidade até de Flávio Bolsonaro ser o candidato, é possível? Eu acho que o Flávio também... eu dou muito bem com o Flávio. Eu acho que o Flávio é um nome que representa muito bem tudo que o presidente Bolsonaro representa para o Brasil. O Flávio também representa, então o Flávio também seria outro nome muito importante, excepcional. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já, hoje com o presidente regional do PL, líder na Câmara dos Deputados, o deputado Altineu Cortes. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente regional do PL, deputado Altineu Cortes, que é também líder do partido na Câmara dos Deputados. Deputado, nos últimos dias a gente viu na imprensa e, enfim, nas redes sociais, a aparição pública do senador Romário apoiando candidatos que não são candidatos do PL, apoiando, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes, apoiando, enfim, outras candidaturas que não são candidatos no interior também, que não são as candidaturas oficiais do PL. Como é que o senhor vê esse? Aí falou-se, não, ele pode ser punido, ele não pode ser punido e tal, e por aí vai. Mas há casos também, por exemplo, Búzios, o
o deputado, o senador Flávio Bolsonaro não apoia o nome do PL, apoia um outro candidato. Ou seja, como é que o senhor está vendo esses movimentos de dissidência, de incompreensão dentro da própria base do PL? Lideranças que não acompanham o partido nas candidaturas majoritárias em vários municípios. Ricardo, política é muito complexo, né? Então, cada cidade tem uma particularidade, tem uma história. O ideal é que todos do partido apoiem os candidatos do partido. Mas esse assunto vai ser deliberado após a eleição, aí nós vamos sentar, vamos conversar. O senador Romário pode ser punido? Olha, a gente resolve a política no diálogo. Eu já manifestei, através até de um vídeo, repudiando o apoio do Romário ao Eduardo Paes e uma ou outra situação também. Em Niterói também, ele apoia, por exemplo, o ex-prefeito Rodrigo Neves não apoia a Jordi. Pois é, mas isso a gente, depois da eleição, vai sentar e vai conversar. Eu sou sempre a favor do diálogo, mas é lamentável essa situação do Romário. Eu já me manifestei repudiando esse Mas nós temos o senador Flávio Bolsonaro em Búzios, que não apoia o candidato do PL também. Foi um caso específico, um posicionamento pessoal do senador. O senador Flávio tem feito muito pelo PL. Ele tem ajudado demais os candidatos do PL, não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil. Mas depois da eleição, esses pontos, essas situações pontuais, a gente vai sentar e vai avaliar o que aconteceu na eleição. E aí a gente, para seguir em frente, o PL vai sair muito forte dessa eleição. Como é que o PL está se organizando para 2026? Quem é o nome do PL para disputar a sucessão do governador Cláudio Castro e como é que vocês analisam o desempenho do governador até aqui? Olha, Ricardo, o governador Cláudio Castro, as pessoas têm que analisar o todo. Ele, quando ele assumiu o Estado, quando o ex-governador foi impeachmentado, o Witzel foi impeachmentado, e o Cláudio assumiu o Estado, ele assumiu o Estado falido. Sim. O Estado não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento um mês à frente. E o Cláudio colocou a casa em ordem. Só que a dívida do Estado do Rio de Janeiro, que não foi o Cláudio que fez, sim, o governador Cláudio Castro, não é ele responsável pela dívida do Estado, essa dívida ela existe há muitos anos com juros extorsivos. Então o Estado não consegue nunca pagar a dívida, só ele paga, e a dívida aumenta. Quer dizer, na realidade prejudica o povo. E o governador Cláudio Castro tem trabalhado muito para salvar economicamente o Estado do Rio de Janeiro, nas discussões com o governo federal. Não só eu, como outros deputados federais têm participado disso. E o Cláudio está indo numa questão central. O governador Cláudio Castro, na minha opinião, ele tem muitas qualidades, muitos acertos, e ele vai saber, como governador do Estado, conduzir esse processo de 2026. Eu sempre trabalho para apaziguar as coisas, para pacificar as coisas. Tem muita gente querendo colocar gasolina para que o Rio não dê certo, mas a gente precisa no Rio unir as pessoas de bem, trabalhar sério, porque tem crises do Rio de Janeiro que elas não são fabricadas no nosso estado. Eu, por exemplo, uma das minhas metas após a eleição é pegar os deputados do PL, como o general Pazuello, por exemplo, que está interessado na causa da segurança pública, sim, o deputado Bilinski, o secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, que faz um papel excepcional, e a gente conseguir fazer uma pequena reforma no Código Penal em relação à segurança pública. Não é normal a gente aceitar um jovem, um cidadão segurando um fuzil numa comunidade e tem uma pena branda. E esse fuzil não foi fabricado no Rio de Janeiro, as drogas não são fabricadas no Rio de Janeiro. Sim. Então o problema é muito complexo. Nós precisamos fortalecer o governador Cláudio Castro e nós estaremos ao lado dele. O processo eleitoral, para fortalecer o Rio de Janeiro. Ele é que vai definir a sucessão dele, ou seja, ele é que vai decidir qual vai ser o nome que o partido dele, no caso o PL, vai apontar para a disputa? Eu acho que o nome do PL é sempre a última palavra dentro do nosso partido, ela é sempre do presidente Bolsonaro, do presidente Valdemar Costa Neto,
que dialogam muito. Sim. E aí, nesse caso aqui, o governador é a maior autoridade do partido, né? Eu, como presidente estadual do partido, eu acho que o governador vai saber colocar na mesa qual é a melhor opção para avaliação do presidente Bolsonaro e o papel que é fundamental do senador Flávio Bolsonaro. São essas pessoas, o Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o Valdemar, o Cláudio, eu, outros deputados. Vamos sentar e vamos ver qual é o melhor caminho para o PL. O Rio é estratégico para o projeto nacional do PL, obviamente, né? É muito importante, é o estado do presidente Bolsonaro. Sim, sim. Deputado, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Espero que volte e espero que as suas previsões aí se confirmem. O senhor disse que o PL deve fazer quantos prefeitos? Entre 20 e 25. Sai como a principal força política do Estado, quer dizer, em número de prefeitos. O PP também parece que vai fazer um número bem relevante de prefeitos, né? O que a gente precisa ter aqui é união. Então, eu torço muito para que o PL saia muito forte, mas eu acho que o PP também, do deputado Luizinho, vai sair forte. Eu acho que a União Brasil, do deputado Bacelar, vai sair forte. Eu acho que o MDB, do Washington Reis, vai sair forte. O Solidariedade do Fala-se Áureo. muito a propósito, já suscitou aqui o Luizinho e Bacelar, fala-se muito nesses dois nomes para 26, né? Isso aí, nós temos muita coisa pela frente. Eu acho que o governador Cláudio Castro vai saber se sentar todo mundo numa mesa e a gente ver qual o melhor caminho. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite. Prazer grande. Prazer enorme, irmão. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h40. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo e até lá.